Olá, vamos para a nossa terceira videoaula. Vamos dando continuidade e aprofundamento a respeito de conjuntos. Nessa terceira videoaula vamos falar especificamente do conjunto universo. Vamos entender o que é um conjunto universo, a sua definição, o seu símbolo e depois, em outra oportunidade, a sua aplicação. Qual é a ideia por trás de um conjunto universo? Então, a gente tem que estar sempre fazendo esta pergunta para a matemática para descobrir, né, e as definições e a clareza do entendimento. O que está por trás de um conjunto universo, né? Então, vamos descortinar para entender o que é isso. Bom, a primeira noção que nós temos é o seu contrário. A noção de um conjunto universo é que ele não é um conjunto vazio. Então, todos nós já sabemos intuitivamente o que vem a ser o conjunto vazio, né? O bolso vazio de dinheiro, a prateleira vazia de alimentos, né? Não tenho nota alguma, e assim vai. Então, essa noção do nada, do vazio, todos nós temos. Então, a primeira início de entendimento do que é um conjunto universo é entender o seu oposto, que é um conjunto vazio. Então, vamos lá. Conjunto universo, ok? Então, nós sabemos que um conjunto universo, ele, a princípio, utiliza-se essa simbologia, né? É o U maiúsculo, né, que faz essa relação entre conjuntos. Pois bem, então essa relação U entre conjuntos é uma relação que vai ocorrer entre elementos, né, desses conjuntos, né? Então, o conjunto universo, num contexto que nós vamos ver, ele possui todos os elementos deste contexto que eu estou estudando. Isso, muito bem. Então ficou fácil entender que o conjunto universo, ele possui todos os elementos, né, de que eu estou abordando. Porém, não é bem assim, né? Então vamos ficar calmo que não é desta forma. Por quê? Porque o conjunto universo, além de ele ser absoluto, ele possui uma certa peculiaridade, né? Ele possui alguma coisa que temos que entender. Já sabemos que ele não é vazio. Entretanto, será que podemos entender que ele é tudo? Lá vem mesmo. Bom, o conjunto universo, ele tem um conceito relativo. Então, nós não podemos, nesse momento, né? Calma lá. É importante entender que o conjunto universo, diferentemente do seu oposto conjunto vazio, ele possui uma certa relatividade, ele é relativo, né? Estou explicando essa senhorinha o que vem a ser relativo, né? Ele está sempre associado a um contexto de trabalho e de estudo. Então, não posso agora entender que o conjunto universo, ele engloba tudo que vem à minha mente, tudo. Não, ele engloba tudo aquilo que está sendo estudado num contexto, está sendo estudado num dado problema. Então, somente isso. Então, temos um exemplo que aqui... Temos alguns exemplos. Por exemplo, quando a gente fala de futebol, vocês estão vendo aqui futebol, vocês que são apaixonados por futebol conhecem vários times. Só que eu estou falando especificamente do Brasil, então está dentro de um contexto, então ele é relativo ao Brasil e não ao planeta Terra. E dentro do Brasil, todo mundo sabe que pelo menos, né, quantos times existem nos estados brasileiros. Então, se eu tiver que escrever cada um deles aqui, seria muito demorado e demoraria muito tempo. Então, basta eu escrever entre aspas, que são todos os times relativos, olha a palavra relativo, ao Brasil ou brasileiro. Ao mesmo quando eu quero tratar das cantoras internacionais, quem é apaixonado por música, tem vários. Então, vejo que o nosso contexto não é mais Brasil, está relativo ao plano internacional, então não entra o Brasil. Então, o conjunto universo está escrito aqui, são todas as cantoras internacionais.
Um outro contexto relativo a um tipo de jogo, que é de tênis. Então, não estou falando de qualquer jogo, somente de tênis. Então, está relativo, né, ao jogo de tênis. E aqui também na matemática, eu não estou falando de tudo da matemática. Estou falando apenas de operações matemáticas. Porque a matemática possui vários conceitos, várias relações, vários estudos, mas especificamente estou interessado apenas relativo às operações. Pois bem, vamos ver agora, resumidamente, a diferença entre o conjunto vazio e o conjunto universo, ok? Uma tabela muito simples para que a gente já classifique cada um deles. O conjunto vazio é aquele que é sempre o mesmo, em qualquer contexto, em qualquer situação, ele sempre será o mesmo. Né? Uma quadra de futebol não tem ninguém, então está vazio. Né? Não importa o contexto nem no que estamos trabalhando, ele sempre será a ausência de qualquer elemento que eu estou estudando. Ok? Já o conjunto universo, ele está atrelado ao contexto que eu estou estudando. Num campo de futebol, eu conto quantos torcedores do time A, quantos do time B. Está relativo, naquele momento, àquele jogo específico. Não estou falando de todos os jogos, nem de todos os campeonatos. Então, esse conjunto universo, ele engloba apenas aquele contexto daquele momento do estudo daquela partida de futebol.